25, são 10 horas e 9 minutos. Vamos lá fazer essa abertura oficial. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a santa e poderosa paz do Senhor Jesus possa estar no coração de cada um de vocês nessa manhã, agora oficialmente no nosso grupo de WhatsApp. Bom dia, meus irmãos, que vai receber essa palavra ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, não sabemos, mas o certo é, a hora que você apertar esse play, Deus tem uma palavra para a tua vida, amém? Então estamos aí, já no mês de julho, agradecemos a Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que eu vivi no mês de junho, mês do meu aniversário. Fui muito abençoado por todos os lados. Sou abençoado. Olha, sem dar nomes, para mim não pecar e não falhar com ninguém. Mas um abraço, um beijo, um carinho para todos vocês que fazem parte do Polo de Guarulhos, Polo de Bauru. Você que é do canal e você que é meu amigo, minha irmã, que ora por mim, que me suporta, igual a bispa me suporta. Você me suporta, amor? Fala assim, amor. A bispa tá lá na cozinha. Você que me suporta e me abençoou com suas orações, com suas felicitações. Olha, o meu muito obrigado. Amém? Eu aprendi com meu pai. O maior presente que um líder, um pastor, ele deseja receber é ver as ovelhas que ele acompanha sendo abençoado. Então, cada testemunho que você dá, cada porta que Deus abre na tua vida, isso nos alegra demais. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Fui muito abençoado no mês do meu aniversário. E claro, tivemos outros milagres aí acontecendo. Então, agradecendo a Deus pelo mês de junho de 2025, o louco já está em 27, né? Agradecendo a Deus pelo tudo aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. E começamos agora o mês de julho nessa palavra. Bom, quem está construindo sonhos aí? Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Quem vai viver sonhos? Quem vai viver sonhos, eu quero saber. Quem está vivendo, quem já viveu pelo menos um nesse ano de 2025, coloca aqui para mim. Nós já entramos o ano, janeiro, vivendo sonhos. Deus já começou falando conosco sobre José, lá em Gênesis, lembra? No dia 1º de dezembro. Então o ano de 2025 é o ano de viver sonhos. Bispo, eu tenho direito? Sim. Você vai entender ainda mais hoje pela palavra sim. Você tem direito de viver os sonhos de Deus para a sua vida, assim como Ele fez para José. E nós estamos nesse mês 7 de 2025, ano de construir sonhos. E o propósito do mês é novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. Meu Deus, forte a palavra, hein? Pegamos aí a live da virada com a bispa Nivalda. Você que ainda não pegou essa live, tá gravada, tá bom? É só chamar a bispa se você tiver dificuldade. Tem vídeo, tem áudio. Pega essa live, a bispa fala um pouquinho. E ontem, no dia 1º, ela esteve de manhã gravando essa palavra. Eu estava aqui sentado no sofá ao lado dela, ouvindo. Depois nós fomos no carro, ouvindo essa palavra de novo, e Deus foi falando conosco. Nós estamos no jejum das primícias. Meus irmãos, não fique fora do jejum das primícias. Não fique fora das ações que Deus tem colocado para a igreja dele. Não estou falando da igreja sem fronteiras, a missão. Estou falando da igreja de Cristo. Porque aqui nós estamos num canal aberto. Nós somos sem fronteiras. O Sem Fronteiras, ele não representa uma placa de igreja, uma porta de igreja, né? O Sem Fronteiras é uma igreja sem paredes. E a igreja de Cristo, ela precisa jejuar, meus irmãos.
Já vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que nós precisamos para viver a palavra de hoje. Então, olha, não fique fora desse jejum. Vamos jejuar, tá bom? Participe com as suas ofertas de primícias. Quem já entregou uma oferta de primícias e já viveu uma experiência? Eu todos os dias, na live da virada aqui, antes de virar o mês de junho para julho, eu já consagrei a minha oferta de primícias e outras pessoas. Então, meus irmãos, separe. Todo início de mês nós separamos uma oferta de primícias. Com essa oferta de primícias nós suprimos o reino nas nossas obras sociais. Temos a nossa casa lá de recuperação de agudos. Ajudamos os nossos irmãos aqui em Suzano. Temos obras assistenciais atendendo famílias, né? Nas nossas igrejas também, é bem verdade. Então nos ajude com a nossa missão Ásia. Olha aqui, ó. Se tem uma pessoa que fala aqui, ó, da missão Ásia, é a nossa bispa, né? Ela não grava uma palavra, ela não faz uma oração, ela não faz uma live sem falar da missão, porque eu fui que levei a bispa para fazer o curso dessa missão, para conhecer a líder, uma das líderes dessa missão. E desde que ela foi lá, a bispa tem nos ensinado, né, amar essa obra da Ásia, meu irmão. Amar essa obra da Ásia. Cada centavo que nós enviamos, cada idoso que é alcançado, cada criança, cada família que é alcançada através dessa obra linda da Ásia. Então nos ajude, tá bom? Fazendo essa obra séria. Meus irmãos que estão aqui pelo WhatsApp, eu estou mostrando o mapa, né? Eu estou mostrando aqui esse pano que nós oramos todos os dias em nossas igrejas e também nas nossas casas. Amém? Bom, vamos lá então, já que eu acabei de ver aqui, ó, Rosa Nunes. Parabéns pra você, hoje é seu dia. Bom dia, Rosinha, nossa Rosa de Jesus. Ó, vamos mandar um presente para Rosa Nunes, já que ela tá longe lá. Como que tá aí, Rosinha? Escreve aí, como que tá aí? Já recebeu um café da manhã? Como que tá o abraço da família? Hein? Ó, Rosinha, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar aqui mais cedo, você vai fazer uma oração, eu vou ligar para você ao vivo para orar por você, Rosinha. Ó, deixa o telefone ligado, no final eu vou ligar para você, vamos orar por você ao vivo, tá bom? E vamos orar por todos aí. Deus abençoe. Um beijo para todos aí, ó. Saudade, hein? Logo, logo estaremos aí. Você sabe que nós te amamos, né, Rosinha? Vou deixar para o final a Rosinha de Jesus aí, ó. Hoje você não pode perder, às 20 horas, como diz os nossos irmãos, aqui quem vos fala, o Bispo Márcio, vou estar ministrando. Hoje teremos uma noite diferenciada. Até falei com a Karina. Vai ser uma noite de adoração. Você gosta de louvar? Venha. Você que é levita, você que não é, venha para a igreja. Hoje eu vou te entregar 3 segredos para você ouvir a voz do Espírito. À noite, tá? 3 segredos para você ouvir a voz do Espírito. Deus vai falar com você. Deus já está falando com você, tá bom? E sexta-feira voltamos com o nosso culto ao vivo e a cores, né? Lá em Bauru, sexta-feira forte, não fique de fora em nome de Jesus. E ó, terminando aqui, ó, que a bispa, ó, tá vendo aqui, ó? Para mim não esquecer, ó, a bispa anota tudo, ó. Você que tá em casa, eu tô mostrando aqui os avisos da bispa. Domingo agora, às 10 da manhã, na verdade, chegue cedo. Os pastores de Bauru chegam cedo. E aqui os pastores de Guarulhos chegam cedo. 9 horas a nossa igreja já está aberta. O café da manhã já está pronto. Aqui em Guarulhos eu sempre levo um pãozinho, né? A igreja sempre tem um pãozinho ali com ou um queijo, ou um presunto, ou uma mortandela defumada que eu gosto, né? Que os irmãos gostam bastante. Sempre tem um bolinho, sempre tem alguma coisa para nós termos um café da comunhão. Esse domingo nós vamos até separar um tempo maior, porque a bispa precisa trazer a revelação dessa palavra. Então nós temos um encontro nesse domingo. Você que é do polo de Bauru,
Você não pode ficar fora. Coloca o seu relógio para despertar cedo. Chegue cedo. Olha, o pastor Marcos, pastora Jane vai estar 9 horas da manhã com os levitas te esperando. As portas vão estar abertas. Aqui em Guarulhos também. Amém? Tem o pastor Rui aqui, que é o meu ajudador, que me ajuda a fazer esse café da manhã. Os diaconis aqui, a Cíntia, a Fernanda, a Fábio, todos aqui que sempre chegam cedo, né? Aqui que me ajudam a fazer esse café da manhã. Então venha, nós vamos ter um domingo. Olha, vamos falar desse domingo. Escuta o que eu estou te falando. O culto de domingo agora é um culto para ser comentado o resto do ano. Porque nós estamos na virada de um dígito com ceia do Senhor, vivendo um novo céu e uma nova terra. Então você não pode ficar de fora, tá bom? Vamos lá então, segundo a nossa querida bispa, nos passou, está em Apocalipse, texto base, está em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3. Está escrito assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão. O mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, será o Deus deles. Aqui é uma revelação do nosso querido apóstolo João, apóstolo do amor. E ele recebeu isso daqui vindo diretamente dos céus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele diz: escreve, João. E nós estamos hoje no segundo dia, dia 2/7/2025, quarta-feira. Tema de hoje: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler o texto base de hoje, Apocalipse capítulo 2:7. Mas preste atenção, eu não vou entrar nessa segunda carta, que é para a igreja de Éfeso. Eu não vou entrar na carta da igreja de Éfeso. Por quê? Porque nós vamos ter uma série e nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Nós vamos ter uma série, você vai entender muito essa revelação do Senhor Jesus dada ao apóstolo João. Então, eu vou trabalhar somente esse versículo 7, mas eu não vou entrar na igreja de Éfeso, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É que ele está falando comigo. Ele está falando com você? Olha só, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Deus Pai, obrigado, Senhor. Ore calabalás. Obrigado nessa manhã dessa quarta de curas. Agora, Senhor, são 10h23. Vidas estão sendo curadas. Eu levanto as minhas mãos para declarar no nome santo do Senhor Jesus. Casas estão sendo visitadas, empresas.
Meu Deus, obrigado pela essa presença do Teu Espírito que está aqui e está na vida dos meus irmãos. Nos sela com o Seu Espírito, Pai. Nos marca com a Sua palavra. E que nesse ano de 2025 possamos viver ainda maiores experiências do que já temos vividos. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Trabalhando um pouquinho desse tema que Deus escreveu no coração da bispa, e eu sou testemunha aqui o quanto a bispa se entrega, viu? Os 5, 7 dias antes, 10 dias antes de terminar o mês, que ela começa a colocar no papel aquilo que Deus ao longo do tempo vai colocando no seu coração. A bispa se entrega muito, e nos primeiros 7 dias do jejum, ela ministra todos os dias, né, a palavra, ela acompanha. Então são praticamente 15 dias bem tensos e de uma entrega total da bispa Nivalda para trazer a seriedade, para que nós, como membros dessa igreja que Cristo fala, venhamos entender com seriedade, com profundidade o que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando eu vejo esse tema, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para nós entendermos isso, precisamos ir para Hebreus. Porque o livro de Hebreus, não sabemos o autor, mas ele nos joga para Apocalipse. E nos faz abrir a nossa mente para entender o que Cristo quer dizer quando ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Será que é este ouvido aqui? Será que é esse? Vamos entender. Hebreus capítulo 1, vamos ver 4 versículos, mas depois eu gostaria que você pudesse ler o capítulo 1 de Hebreus inteiro. É muito bom. Deus fala diretamente conosco. Olha, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, primeiro, durante muito tempo, Deus falou com os nossos antepassados através de profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Jesus estava assim na criação do mundo. Ele faz parte da Trindade de Deus. Aqui está uma das provas que Jesus estava sim junto com Deus Pai e Deus Filho na criação de todas as coisas. Versículo 3. Ele, que é o resplendor, ele é Jesus, tá? Ele, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Olha isso daqui, Valesca, bom dia, querido. Olha isso aqui. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Quem é essa majestade? É Deus. Lembra-se do que ele disse aos apóstolos? É necessário que eu vá, porque eu vou me assentar à direita de Deus Pai. Lembra-se da revelação que Estevão, próximo da sua morte, sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. Está aqui. Eita glórias! Ore canta lava churianda lavas.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entendeu qual é o ouvido que eu estou dizendo? É o da alma. É o ouvido do nosso espírito que foi soprado sobre nós. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem do pó da terra, fez a matéria, e a Bíblia diz que Ele soprou sobre nós o Espírito e nos deu vida. É por isso que nós temos ouvido espiritual. Oh, glória a Deus! Olha só o 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o 5. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Meus irmãos, quando o apóstolo João, ele tem esse presente de Deus, né, vamos dar assim, de receber todas essas revelações que ele descreve e escreve em Apocalipse. E quando nós entendemos a profundidade do que significa entender essa paternidade de Deus com o seu Filho e Jesus conosco, é uma aliança, meus irmãos. É uma aliança. Por isso que eu coloquei aqui nessa palavra de hoje, o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Porque nós começamos com o tema: quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas será que tem alguém que não está ouvindo a voz desse Espírito? Sim, infelizmente, muitos. E eu coloquei aqui, eu quero até fazer essa pergunta para você que está me assistindo e para você que está me ouvindo. O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Eu mesmo já passei por essa experiência num bom período da minha vida. Eu coloquei aqui, sabe, eu vou só trabalhar uma coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus, que já vai abrir um leque. É rejeitar a palavra e suas orientações divinas. O que me impede de ouvir a voz de Deus é quando eu rejeito a palavra. Porque na palavra você vai encontrar Deus. Na palavra você vai encontrar Jesus. Na palavra você vai encontrar o mover do Espírito Santo. Na palavra você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Na palavra você vai ver o mover apostólico de Deus em ação. Então, quando eu desprezo a palavra, a minha mente fica cauterizada, os meus ouvidos se fecham, o meu coração, a Bíblia diz que fica duro como uma pedra, que não penetra nada. Quando nós estamos nesse processo de rejeição da palavra de Deus, meus irmãos, nós nos tornamos um ateu. É para parar e se pensar. Será que a palavra de Deus, ela tem livre acesso em nossas vidas? Amém? Então, quer ouvir a voz de Deus? Não rejeite a palavra. Ainda que a palavra, ela venha nos exortar. A Bíblia estava pregando ontem aqui e Deus estava falando comigo. É melhor aceitar a exortação e ser salvo do que não aceitar a exortação e morrer no pecado. Deus não se agrada com a morte de quem não ainda o reconheceu.
quem ainda não o aceitou. Jesus não se agrada. É por isso que a oferta de primícias, quando a gente fala das ofertas de primícias que vai para a Ásia, tem que mover os nossos corações. Agora, o que Hebreus fala para nós a respeito desse tema é para que venhamos viver o novo de Deus. E eu quero meditar com você em João capítulo 10, porque nós só temos que ouvir uma voz. Uma voz. Coloca aqui, você que está me assistindo aí, ó. Eu vou ouvir uma voz. Uma voz me comanda. Uma voz me aponta o caminho. Uma voz me orienta. Uma voz me exorta. Uma voz traz o profético na minha vida. Uma voz me para. Uma voz me faz avançar. Uma voz me faz pensar. Uma voz me faz esquecer. Escreve para mim aqui, ó. Só uma voz vai guiar a minha vida. E é Jesus, o bom pastor. Em João, no capítulo 10 em diante, vamos trabalhar um pouquinho rapidamente aqui. Olha só. Em João 10, Jesus fala assim, ó. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem, olha só, a sua voz, e ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas. A voz de quem você vai ouvir? Quem vai guiar a sua vida? Vai ser a voz da confusão? Vai ser a voz da mentira? Você recebeu uma palavra para ir fazer uma ficha de emprego, para ir participar de uma entrevista de emprego, e alguém virou para você e falou, não é para você, você vai desistir na metade do caminho. Você começou uma faculdade, alguém falou, não vai dar certo, você desistiu. Você começou a orar para comprar um carro, alguém falou que você não vai conseguir tirar a carta, você desistiu. Você está indo para a igreja, alguém virou para você, que nem a bispa, né, que trata com uma profissional, e essa profissional, a bispa está evangelizando ela, e ela estava ouvindo louvor, e a pessoa veio e falou, virou crente agora? A quem você está ouvindo? Quem está guiando a sua vida? O bom pastor ou o mau pastor? Olha só o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então Jesus, ele é esse bom pastor. No versículo 10 do capítulo 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus bate no peito e fala assim para mim e para você, ó. Ele bate no peito e fala assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele fez isso por mim e por você. Por isso que através dele, hoje, nós temos esse Espírito de Deus liberado nas nossas vidas. Porque lá em João, ele diz assim, ó, quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, que estará para sempre convosco. Você que está me assistindo ao vivo e a cores, você que está me ouvindo agora aí, nesse momento, para mim são 10h38, eu não sei a hora que você está ouvindo, mas neste momento, o Espírito Santo de Deus toca em você e ele te diz, eu sou o bom pastor, fui eu que morri naquela cruz por vós.
Mas o meu Pai me ressuscitou no terceiro dia, como a própria palavra havia dito. Por isso que o tema desse mês dado por Deus através da nossa bispa, essa palavra, novo céu e nova terra. Nós não somos dessa terra. Por diversas vezes, os apóstolos, as discípulas de Jesus, a mãe de Jesus, insistia para ele, come. E ele fala, não, a minha comida não é essa, o meu reino não é esse. Quando o diabo disse lá no monte, lá, que Jesus foi lá no monte jejuar e o diabo foi lá, e o diabo disse para ele, vou te dar todo o reino do mundo. Ele falou, não, você não tem nada. Arreda-te daqui, Satanás. Jesus não aceitou nada disso. Por quê? Ele tinha uma responsabilidade. Qual? A minha vida e a tua vida. A noiva de Cristo. Olha só. Versículo 15 de João 10:15. Assim como o Pai me conhece. Aqui é Jesus falando, tá? A mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Somos nós. Somos nós. É aqui, ó. Jesus tem ovelhinhas aqui, ó, no mundo, espalhada pelo mundo inteiro. Está acontecendo guerras, pessoas estão morrendo, infelizmente. Está acontecendo guerra, né, na Ucrânia e na Rússia. Lá, Hamas, com o Irã, com Israel. Mas, irmãos, nós temos outras guerras. Aqui no Brasil nós temos guerras. Nós temos guerra das drogas. Nós temos a guerra aqui, ó, da criminalidade. A pessoa que se embriaga, usa droga, pega o seu carro, atropela, mata um pai de família e sai andando e nada acontece. Aqui nós temos guerra. O homem que não aceita o término de um relacionamento, ele mata a sua companheira. O namoro, o noivado. Aqui nós temos guerra. O narcotráfico no Brasil, a corrupção. A corrupção, meus irmãos, está instalada aqui nos quatro cantos. A corrupção vem de cima. Então nós temos guerra. Nós temos guerra aqui também, você sabia disso? Mas nós temos Jesus, o nosso pastor, que nos chama de filhos, que nos chama de suas ovelhas, e que diz que deu a vida por mim e por você. Por isso que eu creio que o Espírito de Deus está sim, nesse momento, na sua vida. Para mim terminar aqui, eu vou te dar 5 motivos para você continuar ouvindo a voz de Deus. O primeiro, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem discernimento, tem sabedoria do Espírito. Então, antes de tomar qualquer atitude, peça discernimento e sabedoria do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus tem uma alma generosa, é misericordioso. Amém? Quem tem o Espírito de Deus consegue sentir a dor do próximo, mas faz alguma coisa pelo próximo. Quem tem o Espírito de Deus aceita a exortação e corrige a rota. Às vezes nós estamos indo para o caminho errado. O Espírito Santo está falando, não é por aí não, é por aqui. Não, eu quero ir por aqui. Não, aí não. Ô Jonas, não é aí não, é aqui. Nínive está aqui. Quem tem o Espírito de Deus sabe da importância de uma ceia, de não faltar nos cultos da sua igreja de domingo. Mas está frio, está chovendo, tem festa,
Meu irmão, ceia do Senhor é inegociável. Quem tem o Espírito de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus, luta pela sua casa, jejua pelos seus familiares, ora pelo seu marido. Quem diz que o seu marido é perfeito? Quem diz que a sua esposa é perfeita? Quem diz que Deus te deu filhos perfeitos? Quem diz que os nossos netos serão perfeitos? Quem diz que os nossos bisnetos serão perfeitos? Quem diz que os nossos pais serão perfeitos? Nós temos que orar por eles, nós temos que jejuar por eles, nós temos que buscar por eles. Ainda que eles venham cair, ainda que eles venham falhar, quem tem o Espírito de Deus busca maturidade. A maturidade nos traz crescimento. A maturidade, meus irmãos, ela nos leva a construir em cima da rocha, porque nós aprendemos a não ter pressa para mostrar para ninguém. A maturidade nos ensina a fazer com excelência. Oh, glórias! Falei que ia falar 5 coisas, já falei um monte, né? Quem tem o Espírito de Deus não retrocede. Começou algo, termina. Ora, crê, é isso aí mesmo, Mari. Me ajude aí, meus irmãos. Quem tem o Espírito de Deus, quem está com o seu ouvido limpinho, pegou o cotonete, limpou, que vai falar como Isaías, né? Senhor, eis-me aqui. Mas também, depois de Isaías ver toda aquela maravilha, os anjos do Senhor voando, depois dele ver o Senhor ir lá no altar, pegar uma brasa viva, tocar na boca dele e falar: os seus pecados estão perdoados, e de todos aqui estão perdoados. E Jesus, ele é essa brasa viva do altar. O Espírito Santo de Deus é essa brasa viva do altar, que nessa manhã ele quer me queimar. Ele quer te queimar. Ele quer tocar em nós. Mas não para você ficar obeso do Espírito Santo, mas para você e eu, como igreja de Cristo que somos, seguimos o exemplo de Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ser enviado? Na empresa onde você trabalha, você é um enviado. O pastor Cláudio e a pastora Miriam, eles recebem muitos convites para pregar. E o pastor Cláudio e a pastora Miriam, eles não saem para pregar sem antes nos avisar. E eu brinquei com eles no grupo, né? Vocês são sem fronteiras, vocês já estão e estão enviados. Entendeu, meus irmãos? Nós somos sem fronteiras, você está enviado para pregar a palavra de Deus na faculdade, na escola que você trabalha, na escola que você dá aula, na escola que você estuda, no trabalho, você está enviado para falar de Jesus, falar: Jesus salva, Jesus cura. Quando você sair de casa, fala: Senhor, me dá uma única oportunidade de pregar o teu nome, põe na minha frente assim, ó. Irmãos, eu prego, se eu trabalhar 10 horas no Uber, eu falo de Jesus, meus irmãos. Esses dias peguei uma mãe que eu estava até falando com a bispa. Meu Deus, preciso terminar. Essa mãe está com o coração dela quebrado. Quem é mãe aqui, quem é avó, sabe do que eu estou falando. De ver aquilo que saiu do ventre dela se desfigurando. Vocês sabem do que eu estou falando e não posso falar. Ver a menininha que Deus deu para ela se desfigurando. Ver o seu filho indo para umas ideias loucas e ela não poder fazer nada. E ela me dizia: dói. E ela chorava. E ela falava: dói. E eu falei: irmã, ame os seus filhos. Ore por eles, jejue por eles. Mas como? Eu falei: vai jejuando, vai chorando. Missão fácil não é, meus irmãos. Não é e não será, mas vai orando por eles, vai jejuando por eles, porque quem faz a obra é Deus, e Ele envia o Espírito Santo dele para agir nessa terra. Vamos orar? Ore, canta, lava, lavas.
Aquela mãe chorava no Uber. Chorava e perguntava para mim, como que eu vou fazer? E eu falava para ela, irmã, vamos orar. Pega seu marido, fala para ele não ficar bravo não. Eles têm 3 filhos. Um disse que não vai ter filhos. Que ele só quer ter netos, só vai dar netos de 4 patas. Uma mãe ouvir isso dói muito. E a filha mudou-se. Mas é o que a Bíblia fala quando Deus olhou para Caim. Caim, por que estás irado? Olha o seu semblante. É isso que o diabo faz, meus irmãos. Mas nós temos o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Estou derramando o óleo da unção das minhas mãos. Vamos orar por essa mãe. Vamos orar por ela. Ore pela mãe desesperada do Uber. Eu sei o que é isso. Bispa Anivalda sabe. Quantas histórias nós já passamos com as nossas filhas e com os filhos de muitos amigos. O que a minha mãe passou por mim. Nós estamos lutando aqui pelo meu sobrinho Rubinho. E outros. Senhor meu Deus. Orecai andarava chorianda lamanás. Awai que albadai adá sorei que alba ando handecai andalabalás. Recalaba chorere balaba surianda rabalaba chorias. Manás, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a cada ovelha. Eis que o Senhor fala com cada uma das suas ovelhas. Eu te amo, tu és minha. Eu vejo, eu observo, eu enxugo lágrimas. O Senhor está curando feridas nessa manhã. Feridas, o Senhor está cuidando de corações feridos, como dessa mãe. Vamos aguardar o dia da volta de Cristo, porque Ele virá buscar a sua igreja. Senhor, eu oro agora por cada casa do canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Por cada casa dos polos de Guarulhos e Bauru e de todos os meus irmãos que me ouvem nos canais das nossas plataformas, pelos grupos de WhatsApp. São 10 horas e 52 minutinhos. Eu te peço, Jesus, entra nessa casa agora, Jesus. Entra nessa casa, Senhor, como entrou na casa de Zaqueu naquele dia, Senhor. Entra na minha casa, Jesus, entra na nossa casa, entra nessas casas agora. Cada casa tem suas particularidades, cada casa tem suas necessidades, cada casa tem seu dia de choros, seus dias de alegrias, cada casa, Senhor, tem os seus pedidos de oração. Tu és o Deus de amor. Então, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, e eu te peço agora 3 coisas. Primeiro, cura todos os enfermos. Hoje é quarta de cura, está na cama. Senhor, todo diagnóstico médico, seja qual for, anula. Cura os enfermos da alma, do espírito, das enfermidades na carne, Jesus. Cura, Senhor. Jesus, traz de volta os que se perderam na caminhada, que ouviram os falsos pastores. Hoje nós estamos lutando, Pai, contra um evangelho de mentira, de faz de conta. E usa o seu nome, usa a palavra, Senhor, fora de contexto. Mas na verdade o que eles querem, Senhor, é um caminho largo, mas a porta é estreita. O caminho é largo, mas a porta é estreita.
E eu quero te pedir nessa manhã, Jesus, traz de volta os filhos perdidos, como um dia eu era um filho perdido. Traz de volta, Senhor, os filhos perdidos, netos. Que haja uma manhã de resgate, meu Deus. E em último lugar, Senhor, libera os milagres. Eu levanto as minhas mãos, Senhor. Ore calabás, você que está comigo ao vivo aqui. Você que está me ouvindo aí. Você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. E esse milagre vai se materializar até a meia-noite de hoje. Esse milagre vai se materializar. Ainda que seja por uma semente que vai dar frutos amanhã, mas esse milagre vai se materializar. Eu ligo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, eu consagro essa água. Meus irmãos, a água, é H2O. Mas agora, pela fé, não é mais. É uma água santificada pelo poder da palavra. Tome ela, guarde para quem precisa tomar. Precisa lavar a roupa de alguém com essa água. Creia no mover profético. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. É forte, meus irmãos. Te convido hoje à noite. Hoje à noite, para uma noite de louvor. Vamos estar com as nossas redes abertas, todas elas. Pelo Facebook, YouTube. Venha orar nessa noite. Venha orar conosco. Venha viver os segredos de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Como Deus é lindo. Deus é lindo, meus irmãos. Você que está separando a sua oferta de primícias. Aí, meus irmãos, que eu vou procurando o telefone aqui da Rosinha, que eu vou ligar para a Rosa aqui, ó. Rosa, atende aí, Rosa. Você que está nos ajudando, olha, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado com a ação das cadeiras. Na verdade, a gente está falando ação das cadeiras, mas nós vamos realizar um monte de obras. Nós estamos realizando, ontem eu fechei o reparo do ar-condicionado da igreja de Bauru. Rosinha, atende o telefone, ô Frank, eu estou ligando. Ontem eu fechei o orçamento para o reparo do ar-condicionado da cidade de Bauru. Nós estávamos ali com o ar-condicionado, estamos com o ar-condicionado danificado em Bauru. 3 máquinas estão queimadas, só uma que está funcionando e porém está sem gás. Então, na verdade, nós estamos com 4 máquinas de ar-condicionado na igreja de Bauru e nenhuma funciona. E não sabemos disso. Está só no ventilador. Ó, eu estou ligando para o Frank e a Rosinha, ó, mas eles não atendem não, ó. Atende aí, Franca Rosinha. E nós fechamos ontem. Já compramos os nossos extintores. Já estão instalados. Oh, meu Deus. Abaixa o volume aí, varão. Abaixa o volume. Põe o volume 0 aí, Rosinha. Volume 0. 0 volume, me escuta pela live. Alô, Bispo Márcio. Zera o volume do telefone e me escuta pela live. Volta aí, mana. Alô? Rosinha, zera o volume do microfone e me escuta pela live. Que é ruim, tira a capa original. Zera o volume. Então, nós já adquirimos o nosso extintores para a igreja de Bauru, para poder ter o alvará de funcionamento que é preciso. Já estamos finalizando o orçamento da porta de vidro para Bauru. E Guarulhos, nós já adquirimos as nossas cadeiras novas. Estamos terminando. Olha, irmãos, eu estou falando de obras que nós estamos fazendo nas igrejas, hein?
Estamos terminando as salinhas, fizemos 2 salas aqui em Guarulhos para o infantil e para os adolescentes. E também nós vamos fazer o aquário da bateria, né? Já ganhamos os vidros, parte do vidro. Nosso querido Bispo Alex nos abençoou. Precisamos comprar o material para terminar, né? Estamos comprando um armário de organização para aqui, para Guarulhos. Então, irmãos, nós estamos em avanço das nossas igrejas. E nós poderíamos fazer isso, mas como a bispa falou, é uma habilitação colocar a igreja para participar. Amém? E olha, a bispa nos deu uma palavra no domingo, que até o final, foi isso, né, meu amor? Até o final desse mês, ou dessas últimas semanas, essa ação ela vai ser fechada. E ela já está com 70% vendida. Vamos aplaudir ao Senhor, você que está me ouvindo em casa, você que está pela live, 70% da ação já está vendida, graças a Deus, e vai nos ajudar a alavancar e fazer essa obra com certeza, meus irmãos. Ô bispa, aparece aí, olha aqui, ó. Parte dessa ação vai para a Ásia. Separa uma oferta especial dessa ação, viu, bispa? Viu, você que está comprando a ação aí de R$100, eu sei que é um valor alto. A bispa estava me passando algumas particularidades. Eu sei que tem pessoas que estão se esforçando. Ó, parte dessa ação vai para a Ásia. Nós vamos separar também para comprar coisas para o nosso centro de recuperação. Não vamos fazer só coisa para a igreja não, viu? Nós vamos também investir nas obras sociais, tá bom? Então, muito obrigado, continue nos ajudando. Faltam poucos números e eu quero fazer uma grande festa aqui em Guarulhos e vamos transmitir ao vivo e vamos fazer um sorteio e você vai ter surpresas no dia do sorteio, hein? Aguarde aí que você vai ter surpresas, tá bom? Eita, eu acho que caiu a linha aqui para nós orarmos ao vivo. Irmãos, o pastor Frank, a pastora Rosa, eu aprendi a ter um respeito e um carinho muito grande. Amém, Rosinha? Tá me ouvindo agora, Rosinha? Tá bom, deixa o áudio do telefone zerado e me escuta pela live, tá bom? Então tá bom, um beijo a todos aí de Flórida Paulista. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre o Frank e a Rosa. Tá zerado, tô te escutando pela live. Isso, mas fica longe do telefone, senão dá o retorno. Fica longe do telefone, só fica longe. Tá falando? Você tem que ficar longe do telefone da live. Ai, meu Deus. Aê. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo aí pelo telefone, mas tô te vendo falando na live. Tá bom, então tá bom. Então, ó, vamos cantar parabéns pra Rosinha. Parabéns pra você. Hoje é seu dia, Rosinha, minha querida. Ó, eu estou aqui representando uma nação de 100 fronteiras. Dizer que nós te amamos. Reconhecemos a unção profética sobre a sua vida e sobre a vida do pastor Frank. São os nossos profetas, os nossos pastores, os nossos fofos de Jesus. E eu vou orar por você aqui, representando toda essa nação sem fronteiras. Senhor Deus e Pai, hoje é um dia muito especial. A tua serva está comemorando mais um ano de vida, de muitos outros que virão pela frente. Ela é esposa do nosso profeta Frank, profetiza do Senhor Jesus. Ela é mãe de 2 filhos, o Alex e a... Como é que chama, meu amor? Bispa? Como é que é o nome da filha da Rosinha? A Gil. O Alex e a Gil. Ela é vó de netos. Senhor, ela ora por nós, ela ora por muitos, ela faz aconselhamento, ela ora, ela jejua. Como não abençoar e reconhecer essa serva do Senhor? Por isso, em nome do Senhor Jesus,
eu como bispo, junto com a bispa Nivalda que está aqui, eu te abençoo nesse dia 2/7/2025. Que você continue sendo uma bênção para os seus irmãos. Que você continue sendo essa voz profética para a sua família. Que você continue sendo essa voz profética para o nosso ministério e para o mundo. Que Deus continue te usando. Que você seja uma Isaías do Senhor Jesus. Que eu sei que você, o Frank, é. Uma fofa do Senhor Jesus. Que você seja a voz profética de Israel que jamais vai parar. Não vai deixar de ecoar, porque a unção do Espírito está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, minha linda? Ó, você que está me ouvindo e puder, chame a Bispa Nivalda, faça um pix para a Rosinha de aniversário. Eu vou fazer, pastora Rosinha, vou te mandar um presente agora aí, no meu Uber. Vou mandar um presente para você e o fofo do pastor Frank e todos aí. Deus abençoe. Um beijo, fica na paz. Glória a Deus, meus irmãos. Olha aí, tudo aqui ao vivo e a cores. Vamos dar aqui um beijo para os meus irmãos que ficaram conosco até agora. Esqueci alguma coisa, amor? Não. Que Deus te abençoe. Fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Um beijo, meus irmãos do WhatsApp. Ore por mim, que eu oro por você. E junto nós vamos morar no céu. Ei, meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe. Quarta que vem a bispa vai estar aqui, vamos ter uma live normal de novo, porque o bispo Márcio destrói a live da bispa Nivalda, mas glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus dê uma quarta-feira abençoada, um bom almoço para todos, aí uma boa tarde, e te espero à noite aqui no nosso polo de Guarulhos, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz, beijo irmã Sônia, beijo Rosa, beijo Neuza, beijo Mel, beijo Marcinha, Tetezinha, beijo a todos, abraço, fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus, tchau, tchau, tchau Rosinha, fica na paz, te amamos, beijo Cristiana, fique na paz, tchau, tchau, ó. Somos todos sem fronteiras. Obrigado por estar nos ajudando nessa ação. Tchau, tchau. Fiquem na paz.